Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 2 Reis, no capítulo 2. Eu estou dando continuidade aqui, né? Para quem me vê, eu prego a palavra versículo do dia à noite, né? Mas hoje eu estou revertendo, hoje é domingo, então resolvi fazer de tarde. Então a palavra de Deus está muito forte, né? E quem acompanhou, eu já acabei de postar lá no canal, né? Para quem não visualizou, porque eu acabei de postar, lá vem falando de 2 Reis, no capítulo 1, mas aqui vai o capítulo 2, né? Nós vamos falar aqui já de Elias, que ele vai ser levado ao céu, né? Ele não foi morto, mas a gente vai acompanhar aqui como é que foi essa trajetória, foi tão linda, né? Eu me emocionei muito quando li essa passagem. E vamos aqui dando uma recapitulada, né? Do versículo anterior, né? Que Elias tinha confrontado Acasias e ele não tinha gostado. E ele mandou os mensageiros, né? Ir de encontro a Elias para buscar ele. E Elias já sabia que quando aqueles homens foram lá, pediu para ele ir ao encontro do rei, mas só que ele não queria ir. E ele fez aquela oração, o fogo de Deus desceu e queimou, né, os homens, os soldados. Isso foi na segunda, na terceira vez. Na terceira vez, um homem suplicou, pediu misericórdia, compaixão, para que ele não o matasse, mas deixasse ele viver e viesse ao encontro do rei, né? E Elias só desceu porque teve a confirmação do Senhor. Ele desceu e foi falar exatamente o que ele tinha mandado o mensageiro falar para o rei, né? Que vem dizendo assim, acabei não dando. Ele vem dizendo assim, depois que ele desceu, né? Então o anjo do Senhor disse a Elias, desça, né? Ele falou, Elias, desce, não fica com medo, vai lá, né? Fala com o rei. E ele disse por rei, assim diz o Senhor, porque enviou o mensageiro para consultar Baal-zebub, né, o Deus de Ecrom, acaso não há Deus em Israel, né? Então ele falou mais uma vez, por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá, né? E aconteceu exatamente isso que Elias falou, né? E aqui nós vamos ver, né, que quando o Senhor estava para levar Elias, né, em um redemoinho, né, eles partiram para Gigal. E quem estava com ele era o Eliseu, que era o sucessor de Elias, né? E eles foram para lá. No caminho, Elias disse, Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Então, o Elias falou assim para Eliseu, fica aqui, que eu vou ali, em Betel. Mas só no caminho, Eliseu disse, fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel, né? Mas só que Eliseu não quis deixar o Elias sozinho, né? E isso foi várias vezes assim, né? Ele ficou. E o grupo de profeta, né, de Betel, foi ao encontro de Eliseu e perguntou, você sabe, né, que o Senhor vai levar o seu mestre hoje? Então os profetas de Deus, né, alguns eles já sabiam, porque eles tinham intimidade com Deus. E por ter intimidade com Deus, né, ele sabia que o Senhor iria levá-lo. E ele falou assim, Eliseu falou, sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Ele falou, eu sei, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me mandou em Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a tua própria vida, eu não vou deixar você. E foram junto a Jericó. E o grupo de profetas de Jericó foi no encontro de Eliseu. Ele perguntou, você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu. Então Eliseu estava por dentro de tudo, né? Mas falou para não falar sobre isso. Então Elias disse para Eliseu, olha, você vai ficar aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, né? A sua própria vida, eu não vou deixar, vou seguir junto pelo caminho, né? Então, 50 homens do grupo dos profetas também foram observando de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão, né? Elias dobrou o seu manto e bateu com ela nas águas. E o rio abriu, os dois atravessaram em terra seca.
né? Então, quando eles passaram para o Jordão, Elias jogou a capa dele na água e a água se abriu, né? O rio Jordão se abriu em dois e eles puderam atravessar, né? E quando chegaram ao outro lado da margem, Elias disse a Eliseu. Então, quando ele chegou do outro lado da margem, Elias disse para Eliseu assim: pede o que você quer, né? Diga o que eu posso fazer por você, antes que eu vá embora, seja levado. E Eliseu falou para ele assim: olha, eu peço que eu receba uma porção dobrada do teu espírito. Você vê que Eliseu não foi nada bobo, né? Ele queria a porção dobrada do espírito e que ele viesse se tornar o sucessor de Elias. Então a resposta de Eliseu foi o quê? O que você pediu é um tanto difícil, mas se me ver quando eu for separado de você, você terá o que pedir. Caso contrário, não será atendido. De repente, quando veio aquele vendaval, né? Quando eles começaram a conversar, surgiu uma carruagem de fogo, né? Com seus cavalos de fogo, né? Essa carruagem de fogo puxava os cavalos de fogo, né? Passou entre os dois e separou Elias e foi levado para o céu num redemoinho. Então aquela carruagem de fogo, com cavalo de fogo, passou ali no meio dos dois e levou Elias, né, para o céu, né? E ficou aquele redemoinho, né? E Eliseu ficou impressionado, maravilhado de ver a glória de Deus, de ver coisas tão extraordinárias que ele nunca tinha visto. Então Eliseu viu e se gritou: meu pai, você era como o carro de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas em meio ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. E assim como eles estavam do outro lado, né? Toma, Mel. Assim como ele estava já do outro lado da margem e a capa de Elias caiu quando a carruagem de fogo pegou ele, né? E caiu, e ele clamando ao Senhor ali, o Eliseu. Aí ele pegou a capa, ele assumiu a posição dele espiritual, o chamado dele, pegou a capa e começou a agir, né? Puxou a capa e jogou das águas, como Elias tinha feito quando eles foram juntos, antes de passar a margem, né? Deixa eu ver aqui. Em seguida pegou o manto que tinha caído e voltou à margem do Jordão e bateu nas águas com o manto e gritou. Quando ele joga a capa, começa a gritar: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu atravessou, né? Então ele pôde contemplar da glória de Deus e da manifestação do poder de Deus. O Eliseu assumiu o chamado, ele agora não é mais o sucessor de Elias, ele é agora o profeta principal, né? E a porção dobrada do Espírito veio sobre o Eliseu, foi confirmado isso. E quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então eles viram, né? Pois Eliseu, ele agora com a porção dobrada do Espírito, ele estava agindo, a fé, assumindo sua posição, fez igual Elias fez, e aqueles grupos de profetas começaram a ver, né, e o acontecido, né, que o espírito de Elias agora estava sobre Eliseu, ou seja, a unção que estava sobre o Elias agora fazia parte do Eliseu. E então foram encontrar com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele, reconhecendo o chamado, reconhecendo, né, e apoiando o chamado, o ministério agora que é de Deus, que agora Eliseu que estava assumindo, né, porque todos já sabiam que qualquer hora Eliseu estaria ali agora assumindo o seu chamado quando Elias morresse, né, mas nesse caso ele não morreu, ele foi levado ao céu. E disseram, nós, o seu servo, temos 50 homens corajosos, que podem procurar o seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor tenha deixado em algum monte, em algum vale, né? Então eles ficaram preocupados com Elias, né? E foram procurar o Elias, né, no deserto. Ou seja, ele falou assim, ó, talvez o Espírito do Senhor tenha deixado ele no monte, né, ou no vale. Vai lá botar o cavaquinho, vai, minha filha.
Então eles ficaram preocupados, como Eliseu tinha contemplado tudo que ele viu, né? Então ele deixou, né, os grupos de profeta querer procurar o Elias, né? E não enviou ninguém, disse Eliseu. Aí ele falou, não precisa enviar ninguém, mas ele insistiu tanto que por fim, constrangido, né, o Eliseu, ele consentiu que os grupos de profetas fossem lá, enviassem homens para poder procurar o Elias, né? Mas não encontraram. E Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram. Ele disse, não, eu falei que não fosse. Ele falou, eu falei que não fosse, mas vocês insistiram. Eu liberei, né? Isso vem marcando aqui a trajetória de Eliseu, o chamado, né? Você já tinha escolhido Eliseu, né? E Elias, ele foi levado ao céu, e ele não foi morto, né? Isso prova, né, que o poder de Deus é extraordinário, é grandioso, né? O que Deus faz, coisas que os nossos olhos não viram, o nosso ouvido não viu, e não subiu no nosso coração, que Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, nós vemos que Deus, ele faz como quer, ele age como quer, e vai tornar ele a fidelidade do homem de Deus, né? E andar perseverante na caminhada com Cristo, sendo filho obediente, fazendo o que Deus mandava, e agora chegou a grande recompensa do Senhor, né? De ele ter sido levado ao céu, né? Isso mostra que cada um de nós, se nós mantermos a nossa aliança firmada, o nosso comprometimento com o Senhor, né? Isso mostra que quando o Senhor Jesus vier, vai nos encontrar cedo, vamos poder ir para o céu. Pois é, a nossa fidelidade, a nossa lealdade nos fará, né, estar com o nosso Senhor, ou seja, fará com que nós possamos ouvir a Deus e assim ir com Ele, né? Pois é o que nós aguardamos ansiosamente, com alegria, com perseverança, a volta do nosso Senhor. Isso mostra aqui também que quando o Senhor Jesus, antes de ele ir para o Pai, ele estava tendo aquela conversa com os seus discípulos, ele estava instruindo os seus discípulos, ele estava ali falando com ele, né, que era necessário ele ir, mas que o Consolador viria para ajudar no que fosse útil, ou seja, eles não estariam órfãos, o Espírito Santo Consolador estaria com eles, ensinando, cuidando no que fosse útil, então eles não estariam sozinhos, eles tinham que reter a palavra, guardar os mandamentos do Senhor, colocar em prática, manter uma vida separada para Deus, né, colocar em prática o que aprenderam, né, e assim eles seriam bênçãos, a obra de Deus prosseguiria. E isso tudo aconteceu na vida de Elias, né, por ter um sucessor, por ver a caminhada do homem de Deus. Agora o Elias colocaria em prática e daria continuidade aos propósitos do Senhor. O Senhor Jesus desejava também que os seus discípulos mantessem a sua integridade, a sua lealdade, seu praticar, manter-se o dever de orar sempre e nunca desfalecer, para que eles pudessem ir avante com os propósitos de Deus. Porque os propósitos de Deus, né, ela só pode ser concluída e feita quando a fidelidade, quando a proximidade, quando a santidade, quando, né, a separação. Então, em situações adversas ali, né, o inimigo saberia, enviaria pessoas para confundir a fé até dos discípulos, né, até aqueles que diziam ser entendidos, né, com palavras filosóficas, né, e assim enganar e eles se esfriarem e sair do propósito de Deus. Mas eles mantendo aceso, mantendo o seu foco no Senhor, continuasse focado, Mel, vai molhar aí. Essa obra não pararia e eles firmados, firmes no propósito, eles veriam a glória de Deus se manifestar, faria as mesmas obras que o Senhor Jesus realizou e ainda faria maiores para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado. Então, o Senhor Jesus foi, intercedeu ao Pai pelos seus discípulos, né? Fez a oração por ele, para que o Senhor guardasse ele nesse mundo de aflição, né? Viesse estar com ele, pois eram os filhos ao qual o Senhor deu, e ele o amava, o cuidava, e sabia que o Senhor também estaria cuidando dele. Isso mostra aqui também que Elias, quando ele foi para o céu, ele deixou essa missão aqui para Eliseu, e Eliseu agora estava assumindo a posição, e agora ele teria essa unção, essa porção dobrada do Espírito, né, sobre a vida dele, né, e assim ele estava agora a serviço do Senhor,
sendo um instrumento de salvação, sendo a boca de Deus para abençoar a vida das pessoas, para libertar o povo de Deus da mão de Baal, né? Ou seja, ser a boca de Deus para pregar sobre arrependimento, né? E assim envolver aquele povo rebelde, povo distante do Senhor, para os braços do Pai. Pois é, eles tinham essa missão de não deixar o inimigo acabar com os propósitos de Deus, né? Pois os reis que lideravam Israel estavam distantes, dispersos, né? Servindo a Baal, e esse povo tinha que ter alguém ali que temesse a Deus para poder ajudá-lo, abrir os olhos dele. Estava dizendo que Deus se importa com vocês, Deus quer vocês do lado dele, Deus tem planos bons, e esse plano, vocês estão incluídos a partir do momento que você se inclina para o Senhor, que você se arrepende, que você se volta de coração, tudo novo é feito, pois Deus ama vocês, está de braços abertos, Ele é acolhedor. Então, os profetas do Senhor estavam a serviço do Senhor, embora sabemos que o adversário estava irado, revoltado, e não queria que os propósitos de Deus viessem avante, né? No entanto, quando os profetas de Deus eram usados pelo Senhor, eles ficavam irados, né? O diabo se manifestava porque eles não aceitavam, não queriam ter um liderando. Eles queriam liderar para acabar com tudo. Mas Deus, que tem o domínio de todas as coisas, nada foge do controle de Deus. O poder de Deus já estava agindo. Deus já sabia tudo que iria acontecer, né? Isso mostra, né, que quando nós também temos um chamado, né, esse chamado acontece muito antes de chegar até nós a materialização. Pois é, a unção de Deus, o chamado de Deus acontece quando Deus fala ao nosso coração, e Ele já nos unge e também já nos capacita, nos habilita, né, para esse dia, né, dessa unção, dessa apresentação, ao qual, como o Eliseu agora pegou a capa, assumindo o seu chamado, né? O Senhor já tinha ungido Eliseu, e nós também já fomos ungidos, separados por Deus para ser bênção, instrumento de bênção na vida das pessoas, né? E assim, com a bênção de Deus usará, nos fará, né, diminuir, ele crescer, e assim o nome dele vai ser glorificado, Jesus, né? Isso mostra que o nosso chamado, ela vem do alto, vem de Deus, e por ser escolha de Deus, o inimigo vai manifestar, o inimigo vai revoltar, o inimigo vai ficar irado com a escolha de Deus aqui nessa terra, porque nós não somos deste mundo mais, pois nós estamos aguardando o nosso Senhor nos vir nos buscar para a nossa moradia permanente, que é o céu, né? Estamos aqui neste mundo a serviço de Cristo, e por estar a serviço de Cristo, né, vai sofrer retaliações, vai haver a manifestação das trevas, o inimigo se levantando, o inimigo querendo parar a obra de Deus, o inimigo trabalhando contra os propósitos de Deus, né? Porque desde o momento que nós ouvimos o Senhor nos chamar e dizemos, eis-me aqui, é um preço que pagamos, né? Ou seja, é agora ser perseguido, sofrer as aflições, se tornar-se participante das aflições de Cristo, porque os profetas do Senhor todos foram perseguidos, né? Perseguidos para poder serem destruídos, mas só que aquele que é de Deus, o diabo não toca, propriedade exclusiva de Deus, não é para o inimigo liderar, não é para ele acabar, pois o Senhor Jesus, quando estava aqui no mundo, ele pregou a palavra de Deus, ele foi perseguido, ele estava sendo observado para que cada palavra dele na hora da pregação, ele era observado ali para que eles queriam pegar Jesus em algumas palavras, para usar isso para poder incriminá-lo, para poder dizer que esse homem está transgredindo a lei. Então, o tempo todo, eles planejavam prender Jesus, porque eles queriam acabar. Eles não queriam ver Jesus curando, salvando, libertando, porque Jesus incomodava, era a luz que estava iluminando a escuridão, tirando muitas pessoas das trevas, curando muitas pessoas, milagres e prodígios eram vistos, presenciados, mesmo assim perseguia Jesus, ou seja, não precisamos provar nada para ninguém. Quem somos e quem nos enviou, porque o que está em nós é mais forte, o que está em nós vai ser visto, vai ser revelado, né? Pois você vê mesmo Jesus fazendo bem, mesmo as pessoas vendo
né? Os fariseus diziam que Jesus estava expulsando demônio por espírito de Beelzebul. Então, mesmo sabendo que ele faz o bem, ele vai ser criticado, ele vai ser perseguido, caluniado. Mas o que Jesus deixa claro é que ele não estava nem aí, nem tão preocupado pelo que eles estavam dizendo, porque ele já tinha o apoio de Deus, ele já tinha a bênção de Deus e ele não precisava se preocupar com o inimigo que estava usando pessoas invejosas, perturbadas para tirar o foco para Jesus e fazer Jesus viver em função do que eles estavam pensando, né? Então isso mostra que nós, os filhos de Deus, devemos focar no alvo, em Jesus, para que possamos andar e prosseguir a obra de Deus, não vem não parar, né? Porque o intuito do inimigo é paralisar, é parar os filhos de Deus, né? Isso mostra que várias vezes Elias também teve que ir para o deserto e não se queria, né? Porque as perseguições, o inimigo estava ali na cola dele e muitas vezes ele foi para o deserto. Né? Esse deserto, o Senhor está comigo, o Senhor está cuidando de mim. E ali também houve umas instruções que o Senhor ordenou lá no Monte Carmelo, né? Então, de um lado o inimigo achou que estava oprimindo, que estava empurrando Elias para o deserto, que iria acabar com ele, e Deus marcou encontro também com ele no Monte Sinai, né? E Deus tomou a peleja de Elias, né? Então, favoreceu no lado espiritual, porque ele saiu dado forte, o Senhor encorajou ele, o Senhor falou com ele. Então, você vê que até o momento do deserto favorece os filhos de Deus, pois nos deixa próximo, nos deixa unido, nos deixa naquele momento, nós firmamos mais ainda nosso compromisso, ficamos mais íntimos de Deus, né? E também ali nós somos aperfeiçoados por Deus, né? Então, muitas vezes a gente vai para o deserto, mas achamos que estamos perdendo, mas se olharmos somente para isso, nós vamos esmorecer. Quando nós entendemos e olhamos que mesmo estando no deserto, estamos tendo benefício, né? Porque o Senhor está cuidando de nós, se estamos indo para o deserto, ou se estamos no deserto, o Senhor está cuidando de nós, né? Mesmo que não entendemos no presente momento, lá na frente nós entendemos. E ali, né, achamos que estamos retrocedendo, mas estamos pegando impulso, estamos amadurecendo. E quando saímos desse deserto, nós olhamos e vemos, né, que aquele deserto não foi nosso fim, foi o nosso renascimento. Pois é, foi um momento único, um momento, né, que você não esperava, mas que você aprendeu, que você observou muitos detalhes, muitas coisas que você não enxergava, porque Deus te fez enxergar. E assim você passou por aí, entendendo que a gente só dá o que tem. E quando a gente muitas vezes queria ter algo que a gente queria, isso também não é muita coisa não, sabe? Queríamos atenção, carinho, respeito, lealdade. E muitas vezes a gente não tem, né? A gente não tem ou não tinha, né? E o ombro amigo apenas foi de Deus, que te compreendeu, que não te julgou, que te acolheu, o que te conhece com profundidade, e que esse ninguém tira a credibilidade, né? E faz com que Deus se afaste de você, né? Mas no mundo físico, o inimigo consegue manipular pessoas, né? Para tirarem a credibilidade, né? Tirarem as pessoas de você. Mas a única coisa que eles não conseguem tirar é a presença de Deus, né? É tudo que temos de mais precioso, porque ninguém faz a cabeça de Deus, porque Deus sonda e conhece o coração de cada um. Sabe quem é limpo, quem é sujo, quem é capa, quem não é. Sabe quem trabalha com a injustiça e quem age na justiça. Ou seja, ele sabe quem é luz, quem é treva, né? Então, quando nós se deparamos que o deserto, como Elias passou por esse deserto, foi um momento, né, o qual Deus serviu ele no deserto. Deus serve a gente no deserto. Deus não nos deixa sozinhos, né? As pessoas podem nos deixar, né, até não querer ajudar. Mas lá no deserto, Deus ainda enviou o anjo para nos defender, para nos cuidar. É verdade, o sobrenatural de Deus aconteceu naquele momento. E é tão lindo ver quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente ver
a mão poderosa de Deus se manifestar, cuidar, o próprio Deus cuidar de nós, enviando o anjo para nos proteger, abrindo caminho, fechando os olhos do adversário, né? Então, no mundo espiritual, muitas coisas aconteceram, muitos livramentos aconteceu, que nós nem vemos, mas nós devemos agradecer, sermos eternamente gratos a Deus, até pelo que não vimos, mas sabemos que Deus nos guardou, nos livrou, e assim agradecer. E não ficar frustrado, desanimado, triste, porque o cuidado de Deus é o amor de Deus, né? E Ele sabe o que está fazendo. Pois é, tudo que entregamos no altar de Deus, entregamos, né, para Deus, Ele já escreveu, já está depositado na conta dele, já está escrito no livro de Deus. E Ele vem na hora certa, e Ele vem para acertar as contas com o adversário, porque agora a nossa luta, né, não é nós que guerreamos, é Deus que guerreia a nossa causa, a nossa guerra. E nós temos que manter em paz, tranquilo, com a nossa consciência em paz, tranquila, para poder prosseguir avante, em nome de Jesus. Isso mostra, né, que o nosso Deus nunca deixou de cuidar do seu filho. E quando Elias achou que era o fim dele, né, Deus começou a dar instrução, Deus começou a dar coisas para ele fazer, né? Quando nós pensamos que aquele momento é o fim, que aquele momento, né, aquele momento já acabou, né, porque as forças do Elias estavam acabando, ele estava cansado, eram muitos lutando contra ele, e ele era o único profeta que restou para contar a história do Senhor. Pois é, mas em todos o Senhor foi com ele, honrou a fé desse homem. Podia ter 450 profetas de Baal, juntamente com os israelitas, né? E o rei, né, Acabe, lutando tudo contra ele, né? E ele ali, o Senhor, ele com ele, deu ousadia, intrepidez, não deixando ele baixar a guarda, né? E ele sabia que Elias era o nome de Deus, que Deus contava tudo para ele, né? Então, isso mostra que a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? Quando está no Senhor, está no lugar certo. E você não é decepcionado, você não é envergonhado. É claro que muitas vezes coisas acontecem que nós não esperamos, mas se a situação adversa vem, o desafio vem, nós temos que enfrentar, nós temos que agir, né? E tem momentos que Deus vai nos revestindo de força, fazendo vir sobre nós uma força sobrenatural, como fez com Elias, né? Multiplicou as forças dele e ele pôde agir, ele pôde andar até para proteger a carruagem também, aquela chuva forte, né? Quando a chuva veio sobre a terra, né? E não só isso, depois que se alimentou fisicamente, o anjo serviu a ele, depois ele teve, né? Ele teve as forças dele retomadas. Creio eu que Deus renovou as forças dele para ele prosseguir uma caminhada muito longa, e ele já era de idade. E isso mostra que Deus ele renova as forças daqueles que estão cansados e daqueles que não têm nenhum vigor. Somente Deus tem poder para fazer o que é impossível na minha e na sua vida se tornar possível. Pois é, nós somos limitados, mas o poder de Deus não é limitado. Nós não podemos ter tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos. O poder de Deus, a credibilidade de Deus, né? Temos a nossa salvação, nossa lâmpada acesa. E isso é maravilhoso, porque daqui nós não vamos levar nada. Tudo que temos foi Deus que deu, mas tudo que temos vai ficar, somente vai a salvação. Então, o que nós temos que entender, que nós estamos emprestados aqui na terra, né? Então, o tempo de fazer o bem agora, o tempo de reconhecer agora, o tempo de fazer o que Deus quer é agora, né? Então, essa é a palavra de Deus, espero que tenha falado ao seu coração, assim como Elias foi levado ao céu, e nós aguardamos esse dia tão aguardado para estar ao lado do nosso Senhor, glória a Deus, e poder desfrutar do lado dele, né? O nosso lar, nossa moradia, né? E não tá longe não, tá acabando a bateria, eu só tô com o tempo aqui. E eu digo para vocês, não tá longe não. A Bíblia diz, eis que vem sem demora, guarde o que tem, para que ninguém venha tomar a sua coroa. Pois é, né? Então isso mostra que a palavra de Deus não volta vazia, o sobrenatural aconteceu.
E qualquer hora pode acontecer conosco também, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, grandioso, majestoso, né? A glória dele. O que acontece só temos que esperar coisas grandes do nosso Deus, porque esse Deus, ele é forte, poderoso, todo domínio, todo poder está na mão dele. Tudo que a gente passa, vivencia, para ele não é nada. Ele pode, em um momento, transformar tudo, como ele pode de uma hora para outra. Né? Você tem aí uma dificuldade, um problema diverso, ele pode agora, neste exato momento, acalmar, aquietar o vento, a tempestade. Ele pode aí agora dar ordem ao anjo, ao teu respeito, para te guardar, te livrar, tirar você de onde você está. Então, tudo pode acontecer quando nós cremos, quando nós fazemos o Senhor grande, quando reconhecemos a soberania, a majestade, o domínio de Deus. Amém? Continue confiando no Senhor, pois o mais Ele há de fazer na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele não é pequeno, Ele é grande. Nós, muitas vezes, limitamos o poder de Deus. Nós sabemos pedir como convém, pedimos pequeno, chegamos pequeno, mas creia no poder sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Eu hoje abençoo a vida de vocês, queridos. Estarei agora no próximo vídeo, agora só amanhã, pois é esse é o versículo do dia, né? Mas amanhã eu estou de volta, em nome de Jesus. A minha rotina vai voltar amanhã e teremos mais vídeos em nome de Jesus. E eu vou estar falando amanhã, né, dando sequência ao capítulo 2 e o 3. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? E já tem vídeo novo lá, hein? Não põe lá e seja abençoado com a palavra de Deus em nome de Jesus. Quando eu não estou nos vídeos, eu estou na postagem, comunidade, aqui no canal. Eu ponho uma mensagem por escrito, eu coloco o link dos vídeos, deixo as informações ali para que vocês possam estar por dentro, curtir, pois a interação de vocês nesse canal é tão importante, gente. Vocês curtindo, visualizando até o final, mostra para o canal que esse conteúdo está sendo abençoador, relevante. Dessa forma o canal entende e os nossos vídeos não vão ficar travados. Então, se você não é inscrito, está inscrito aí, se inscreva-se. Você inscreva-se aí, né? E ative o sininho para todas as vezes que tiver de novo no canal. O YouTube vai lá e mostra para você, ó, tem um conteúdo novo, né? Que ela postou. Vocês vão lá ver em nome de Jesus. Amém? Fique na paz de Cristo. Tchau, tchau.